Pessoal, boa tarde. Vou fazer mais um informe aqui sobre minha música, né? Quem vem me acompanhando aí. Hoje é dia 30 de abril, quinta-feira. São 16 horas, né? Faltam uns minutinhos aí. Assim, tô um pouco nervoso, né? Porque eu tenho pra falar que é simples, né? No informe de hoje, vou tentar finalizar a questão, assim, que eu estava tentando explicar, que a música é importante, então eu coloquei em forma de texto. Agora eu vou explicar, eu acho que vai ficar. Quem tem curiosidade de acompanhar, os dois últimos informes aí tiveram bastantes visualizações, foram 120 visualizações cada um, 130, então acho que tem uma galera que fica curiosa, né, com as questões e tal. O nervosismo aqui é porque questão da pandemia e do coronavírus, né, deixa a gente nervoso. A gente fica em casa. A quarentena parece que para algumas pessoas a gente está de boa assim, mas está tentando evitar que um vírus mortal aí, né, se propague, possa atingir mais pessoas aí, vitimar mais pessoas assim. Então a gente não é muito fácil não. Então vamos lá. Eu enviei um e-mail aqui, 3 e-mails na verdade, para o professor Paulo Giraldelli. Ele é filósofo, se eu não me engano, que ele estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi professor, né? Ele escreveu 40 livros, então, assim, uma pessoa que alcançou os mais altos graus, assim, da excelência acadêmica e no ensino, na pesquisa, né? E tal. E ele foi super amistoso, ele respondeu assim, então eu vou reproduzir aqui para vocês aqui. É, Vamos lá, o pessoal já conhece a música, né? Já fiz até um videoclipe dela aí e tal. Comentei que eu estava aguardando o certificado da biblioteca, Fundação Biblioteca Nacional, mas devido à pandemia a biblioteca não está em funcionamento normal, não foi possível eu receber o certificado por enquanto, né? Então vamos lá. Eu falo assim, ó, professor, vou alinhar 3 pontos para o senhor ver como é curiosa a questão. O refrão foi tirado do versículo bíblico, que sabedoria é essa que todos admiravam, falando a respeito de quando Jesus Cristo manifestava-se em meio à multidão. Então apenas tirei sabedoria e coloquei menina. Mas olha que curioso, professor, o Evangelho tem 2000 anos. Por que então só agora este versículo está sendo utilizado para fazer composições populares? Não é uma pergunta interessante, inteligente de ser feita? É uma evidente curiosidade histórica que algum historiador, filósofo ou intelectual poderia esclarecer. Me lembro que quando na universidade lia, por exemplo, historiadores que investigavam a fundo o carnaval popular da Idade Média e com certeza conseguiria satisfazer essa questão, mas no momento não tem disponibilidade desse tipo de livro e acesso a essas pesquisas próprias do ambiente da academia. Então essa primeira questão aqui ela é fácil de compreender, né? Ó, o Evangelho, né? Que sabedoria é essa? Tem 2000 anos, então fica aí a curiosidade histórica, uma questão histórica, porque só agora esse versículo bíblico está sendo utilizado para fazer composições populares aqui. Os livros que eu citei aqui como que poderiam ajudar a esclarecer, né, seria a Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento, de um linguista russo que chama Mikhail Bakhtin, e o Cultura Popular na Idade Moderna, de um historiador britânico que chama Peter Buck. Mas não é uma questão assim que dá para resolver com a leitura de um livro e tal, assim. São, né, 2 livros aqui que eu citei aqui, quem tiver curiosidade de pesquisar e tal, mas não é uma questão que dá para resolver com a leitura de um livro. Teria que fazer pesquisa, né? Pessoa que tem mais um conjunto de referências aí e tal, que poderia se habilitar a responder a questão. Ponto 2. Um aspecto muito positivo que tem a meu favor é que a minha música é a única no ritmo de reggae que eu vi até agora, sendo as demais que apareceram são no gênero mais popular, o funk. Mas sendo feita uma comparação, sinto que a minha música chega ao extremo que se poderia chegar na utilização desses versículos, pois enquanto as outras vêm desfilando qualidades da música inspiradora, a minha pede o máximo que a musa poderia ceder.
Este é o mistério da minha música e por isso ela é tão especial. Aí aqui também, no sentido assim, coloquei comparar e tal, não no sentido assim, é, qual é melhor e tal, não nesse sentido, entendeu? E também uma questão assim que também não daria para resolver com uma referência e tal, não. A pessoa teria que ler vários livros assim para poder tentar é, é, resolver a questão, né? No caso, aí no ponto 3 aqui eu explico melhor essa questão aqui, né? Como que, então, o mistério da música, mas foi explicado, porque ela pede o máximo que a música poderia oferecer. Então vamos lá, explicando no ponto 3, ó. Por exemplo, quando ela diz uma leveza que não era sua, porque se fosse dado um certo atributo, uma certa qualidade à musa, ela não poderia dar o seu máximo ao artista que estava a admirar. Vou citar 2 livros para explicar. No Evangelho segundo o Espiritismo está escrito. Uma outra consideração é que poderia tirar isso aqui, né? Uma outra consideração. Ó. A maioria dos verdadeiros missionários de Deus se ignoram a si mesmo. Eles cumprem aquilo para o que foram chamados pela força do seu gênio, secundados pela força oculta que os inspira e os dirige com o seu desconhecimento, mas sem propósito premeditado. Em uma palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, enquanto que os falsos profetas se colocam eles mesmos como os enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto, o segundo é orgulhoso e cheio de si mesmo. Fala alto e, como todos os mentirosos, parece sempre temer não ser acreditado. Página 251. Ou então, como assistente social, Sale Trent, eu vou mostrar esse livro aqui para vocês, tentando ajudar os desvalidos de todo tipo, de repente se descobre. Isso dependia de mim? Ah não, só de Deus. Página 154. Eu vou mostrar os 2 livros aqui. Então, a minha composição faz um aproveitamento máximo destes versículos, e junto com o refrão aparecem mais qualidades da musa. Mexe com o meu coração, tem o dom da perfeição. Nenhuma das outras composições faz este percurso de encontro com a musa, como os meus versos eu fiquei a admirar, de modo que a musa pudesse lhe oferecer o máximo de contemplação, pois a musa é muito bela, mas não podemos perder a dimensão do sagrado e ficar encantado ingenuamente com a simples beleza física, certo? Então, é essa questão, perderia a dimensão do sagrado aqui, né? Basicamente é isso, professor. No próximo e-mail pretendo falar sobre os bens culturais utilizados além do Evangelho. Espero que possamos continuar. Muito obrigado até o momento. E esse aqui ele foi até generoso aqui, ó, ele colocou obrigado pelo texto Wagner. Então quer dizer que ele leu o texto, né? Tal, tomou conhecimento. Os livros são esses aqui, ó. Vou mostrar. O Evangelho segundo o Espiritismo está aqui. E esse aqui é o Enterre-me de Botas. Esse livro é de 1979. Só que esse aqui é espírita e esse aqui é da Igreja Católica. Fala a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa, com palavras diferentes. Aqui a Sale Trent gerou um assistente social. Ela queria ajudar, né, as pessoas assim e tal. E aí acontece isso, quer ver? Ó, vou até ler o trecho para vocês aqui, ó. Só que esse daqui é católico, Evangelho segundo o Espiritismo espírita, né? Ó, vamos lá, quer ver? Ó, a resposta não estaria na prédica, mas no exemplo. Ela falando assim, se deparar com a situação que ela estava. Ela queria ajudar as pessoas alcoólatras, moradores de rua, essas pessoas assim. Aí ela falou assim, a resposta não estaria na prática, mas no exemplo. Se eu pudesse fazer com que vivessem comigo, me observassem, me seguissem, desejassem espontaneamente ser e fazer como eu própria, e em seguida passar-lhe as rédeas, retirar-me para um segundo plano, para aconselhá-los no caso que quisessem, isso dependia de mim? Ah não, só de Deus. Então ela fala a mesma coisa, tá aqui os 2 livros, quem tiver curiosidade de ler aqui e tal. Só que um livro é espírita, o outro é da editora Paulus, né, que é da Igreja Católica, né? Então, é isso. Por isso, eu realizei uma coisa importante com a minha composição. Se houver um entendimento com relação a esse segundo ponto aqui que eu expliquei aqui, certamente eu vou ser celebrado como artista, né? Ou como compositor, como letrista e tal, já que eu preciso melhorar muito ainda no violão e tal. Mas a música tem tudo isso, tem, por exemplo, eu publiquei a música lá, as pessoas ouviram e tal, tal, tal. Mas quando eu recebi o certificado, por exemplo, quer dizer, uma pessoa que estava disposta ali já
Ah, você, eu posso cantar sua música, ela é autoral. Ah, mas não tem um registro. Então, quer dizer, quando estiver e a pessoa fizer, quer dizer, vai mudar, vai modificar a situação, entendeu? E eu, pô, consegui, eu tava divulgando a letra, né? Eu tava enviando mensagem para as pessoas no Facebook e muitas pessoas me responderam, cara. Consegui fazer muito contato, assim, conhecer pessoas que eu não conhecia e tal, que de repente pode me ajudar. O primeiro ponto é mais fácil, né? É uma curiosidade histórica e tal. Mas assim, igual eu falei, não são questões que se resolvem com a leitura de um livro ou, né, e tal. Teria que ter mais leitura, mais bagagem intelectual assim para discutir essas questões aí. Até a questão, por exemplo, do belo, por exemplo, que eu falei aqui, né, não me interprete mal sobre a comparação com as condições mais populares aqui, o funk e tal, tem critérios assim para você fazer apreciação da coisa bela, né? Uma referência que eu posso citar aqui, por exemplo, que eu estava lendo aqui, é o filósofo alemão do século XIX, Hegel, a estética, a ideia e o ideal. Aí ele fala assim, que o belo artístico é superior ao belo natural, porque ele é uma produção do espírito humano, entendeu? Então, assim, mas igual eu falei, né, não se resolve com a leitura de um livro. Teria que ter várias referências para poder trabalhar essas questões aí. Aí eu vou só citar os outros dois e-mails aqui, para ver que ele me respondeu aqui, né? E tal. O primeiro foi esse aqui, ó. Professor, estou com um tesouro aqui, estou lutando para obter devido reconhecimento. Trata-se de uma letra de música que eu escrevi. O senhor poderia escrever uma crítica para mim, analisando a letra da música? Aguardo o retorno do e-mail, assim posso lhe enviar a letra da música e explicar porque eu considero que o senhor seria ideal para me ajudar. Aí ele colocou aqui, ó, mande, né? Aí, beleza, não é uma resposta assim automática assim do sistema de informática né? E tal, foi a própria pessoa que respondeu. Aí eu enviei a letra da música, vocês conhecem, a letra da música para análise seria essa. Aí coloquei a letra e coloquei, professor, ele envia o texto contando um pouco da história dessa composição, que foi o que eu narrei primeiramente aqui. E para esclarecer a questão, né? Em um formato padrão melhor, por exemplo, um texto em anexo, porque eu coloquei a letra no e-mail, assim. Né? Espero que não desista do diálogo e me dê uma nova oportunidade de contato. Mas não tenho dúvidas de que é importante a obra que produzi. Pelo título de um livro do senhor, como a filosofia pode explicar o amor, creio que o senhor estudou bastante o tema das musas inspiradoras e assim poderia me ajudar. Muito obrigado, professor. Até mais, Wagner Luiz. Aí ele colocou, obrigado, amigo. E aquele primeiro, que foi o que eu li no início, ele colocou, obrigado pelo texto, Wagner. Aí colocou até meu nome, né? Achei bem legal, assim. Então, é essa questão aí. Igual eu falei, né? Eu tenho que continuar lutando para ter o reconhecimento aí, porque eu sei que, né, toda a situação que a gente está vivendo agora é bem complexa, assim, e tal, mas eu acho que eu devo continuar lutando, porque se chegar ao entendimento, né, tem outras pessoas aí que... O próximo vídeo que eu vou fazer aqui, eu vou falar sobre o maestro Marum Alexander, que ele me deu autorização para citar ele, que ele poderia me ajudar. Aí eu copiei as conversas que a gente teve, assim, no Message, e aí vai ser o próximo vídeo, assim, e tal. Porque se houver entendimento sobre o segundo ponto ali, principalmente, que foi o que eu falei ali, né? Tipo assim, eu vou ser celebrado como compositor e letrista, né? E aí isso vai me ajudar muito a continuar estudando aqui, poder fazer minhas aulas de violão e continuar compondo, fazer outras composições. Então é isso aí, rapaziada. Valeu, obrigado. Até mais. Que a gente saia o mais breve possível dessa situação que a gente está vivendo devido à Covid-19 aí. Valeu, um abração, galera. Até mais. Valeu.